Professor, começamos com uma denúncia. Um grupo de judeus ortodoxos, esse grupo chama Torá Judaísmo, eles dizem que Netanyahu é um nazista que precisa ser parado para evitar um genocídio. É uma postagem que foi feita nas redes sociais, na rede X, denunciando, então, essas práticas nazistas de Benjamin Netanyahu, mais de 28 mil mortos na faixa de Gaza neste momento. Bom, eu acompanho o judaísmo ortodoxo, o judaísmo de modo geral, a história de Israel. Eu acompanho porque para entender aquele mundo você tem que estudar isso, tem que estudar a Torá, tem que estudar o Corão, tem que estudar a Bíblia, o Novo Testamento. Eu quero dizer que, mesmo não conhecendo o perfil da sociedade israelense, eu não sei que percentual do povo judeu esses ortodoxos representam, mas não é muito. Mas eu trouxe essa reportagem porque dá um gancho, primeiro a opinião deles, contra Netanyahu, a oposição completa a Netanyahu. Estes judeus ortodoxos, e os mais ortodoxos deles chamam-se o grupo Naturei Karta, ele deve ter aí uns 2 milhões de membros espalhados pelo mundo. Os judeus são 20 milhões, mais ou menos, né? Estes mais radicais, eles sequer reconhecem o Estado de Israel. Ele diz que o Israel falado na Bíblia é um Israel espiritual, e só poderia se pensar nisso quando o Messias chegasse. Lembrando que para os judeus o Messias não veio ainda, para os cristãos eles estão esperando a segunda vinda, né? Então, mas eu trouxe a matéria porque, você veja, eles comparam Netanyahu como um nazista, e chamar um judeu de nazista é o pior xingamento. Nós temos aqui xingamentos bem feios, né? Mas lá nada é mais feio do que isso. Por quê? Porque os nazistas fizeram com os judeus, né, o Holocausto, uma tentativa de limpeza étnica, de apagar os judeus da face da terra, né? Só também para esclarecer, alguns linhas de judeus ortodoxos, eles nem sequer moram em Israel. Mas moram em Israel alguns, aqueles de trancinha e chapéu preto, nós vemos isso em Israel, eles têm diferenças. Então, estes judeus que moram lá e são ortodoxos, provavelmente são aqueles descendentes daqueles 5%, quando ocorreu o primeiro censo lá na Palestina, em 1920, tinham 5% de judeus que moraram ali há centenas, milhares, centenas, séculos, né? Então, esses são descendentes, então não saíram de lá. Agora, esses que moram no exterior, eles saíram com a diáspora no ano 70 e sequer voltam porque eles não reconhecem o Estado de Israel. Então, é um gancho também para eu explicar algumas coisas importantes, né? Benjamin Netanyahu defende Hitler. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Hitler não planeava exterminar os judeus. Foi o mufti de Jerusalém que o convenceu. Estes e outros ataques contra a comunidade judaica em 1920, 21, 29 foram instigados pelo mufti de Jerusalém, Haj Amin al-Husseini, que mais tarde foi procurado por crimes de guerra durante os julgamentos de Nuremberg, porque desempenhou um papel central na organização da solução final. Foi a Berlim. Nessa altura, Hitler não queria exterminar os judeus, queria apenas expulsá-los. Foi Haj Amin al-Husseini que disse a Hitler: se os expulsar, eles vão vir todos para aqui. Então o que é que eu faço com eles? Perguntou Hitler. E ele respondeu: queime-os. As afirmações de Netanyahu surgem na véspera de uma visita oficial à Alemanha e provocaram já protestos e desmentidos de políticos e historiadores em Israel e no mundo.